cambada, tudo bem? Pois bem, já há algum tempo eu tô querendo gravar aqui uma série de vídeos falando sobre grandes mulheres da Bíblia e o que podemos aprender com elas. Porém eu tava meio sem tempo, mas aí veio o mês de março e eu pensei, puxa, teria período mais emblemático do que esse, do que o mês das mulheres para começar essa série? E aí resolvi começar. Então hoje é o primeiro vídeo da série Mulheres Fortes que teremos aqui no canal. Espero que vocês hoje eu vim assim, toda super maquiada, super cheia de brilho e tal, né? Toda bonitinha, arrumadinha, né? Pra poder fazer jus, um pouco, minimamente, talvez, a mulher que vamos iniciar essa série. Uma mulher geralmente injustiçada, assim, na maioria das vezes que eu já ouvi alguém falando ou pregações sobre ela, é sempre no modo negativo. É sempre meio que descendo o sarrafo na pobre da coitada. Mas hoje eu vim aqui trazer novas perspectivas sobre a vida dela, sobre a pessoa dela, sobre a atitude dela. Eu estou falando da Rainha Vasti. A Bíblia ela não traz muitos detalhes sobre quem foi Vasti, sobre a sua vida. Aliás, o ponto, né, que a Bíblia conta sobre ela, sobre uma atitude que ela tomou e as consequências dessa atitude, estão relatadas no livro de Esther, capítulo 1. Se restringe apenas esse capítulo. E o que nós vemos nessa história, para resumir a ópera, né, é que o rei Assuero, que era rei de mais ou menos 127 províncias, ou seja, da Índia, desde a Índia até a Etiópia, e diz a história aqui no livro, na Bíblia, no livro de Esther, que ele estava dando uma big festa para os príncipes e governadores lá do seu reino. Mas assim, ó, pensa naquela festa que você foi top, cheia, regada comida, bebida, dança, galera legal, alto astral. Pensou? Pois é, a festa que ele deu bateu de 1000-0 nessa festa. Simplesmente porque o cara, ele não era fraco não. Ele deu uma festinha pequena, coisa simples, de apenas 180 dias. Cara, pensa, 6 meses de pura festa no reino. Era churrasco a rodo, mas não era de papelão não, hein? Era churrasco a rodo, assim, ó, bebida, cara, bebida, assim, que não aguentava mais. E dentro dessa festança toda, depois, né, de já ter tomado um 10 goró, ele começou a ficar meio que embriagado, né, porque é natural, né, a pessoa tomar tanta bebida, assim, 180 dias na farra, na festa, gente. Ele começou a se exibir, né, bateu lá o lance da ostentação nele, e ele começou a se exibir, mostrar todas as riquezas de seu palácio. Depois, no fim dos 180 dias, ele resolveu abrir a festa para toda a cidade de Suzã, que era a capital do seu reino. Então, durante esses mais 7 dias de festa aberta, né, aos súditos, todos os homens do reino, né, ele teve uma ideia brilhante. Já tinha se gabado, né, por ter ganhado tantas guerras, por ter despojado tantos povos, por ter trazido tantas riquezas para o seu reino. Agora ele resolveu coroar a sua festa, né, colocar lá a cereja no bolo. E qual era a cereja do bolo? Era a sua esposa Vasti. Ele queria trazê-la, né, para o meio dessa festa para mostrar toda a beleza, toda a formosura que a sua linda esposa possuía. Vale lembrar que o nome Vasti significa beleza. Então isso significa, no mínimo, que ela não era fraca não, né? A bichinha era bonita, a bichinha era gata, a bichinha era, né, top, a bichinha era gata. Pois bem, agora alguém me diga quem, em sã consciência, mandaria chamar sua esposa pra ficar exibindo com um monte de marmanjo, tudo chapado, no meio da festa.
Ninguém, né, gente? No mínimo, a pessoa tinha que estar meio retardada. Que era o caso lá do rei Xerxes. Ah, eu falei sobre o rei Xerxes? Eu não falei bem sobre o rei Xerxes, porque a Bíblia chama ele de Assuero, mas ele é também conhecido como Artaxerxes, ou Xerxes para os íntimos. Se você assistiu 300, você sabe mais ou menos de quem eu tô falando, porque era daquele rei, sim, do rei que lutou lá contra os gregos e etc, etc. Que foi, inclusive, interpretado pelo Rodrigo Santoro, né? Nosso brasileiro aqui. Pois bem, por ali a gente tira mais ou menos quem era a pessoa do rei Assuero, ou Xerxes, né? Uma pessoa violenta, vingativa, arrogante. E depois de tanta farra, ele já estava tão chapado, que fez essa besteira aí de mandar chamar sua esposa para exibir sua beleza. Só que o pedido, ele não era tão simplesmente ir lá e passar e dar um oi. Oi, gente, a festa tá legal, o churrasquinho tá bom, tá muito salgado não, né? Legal, a bebida tá boa, né? Tá no ponto, né? Tudo geladinho, né? Ai, que bom, queridos, estamos trabalhando para melhor recebê-los. Não era apenas isso. Não era questão apenas dela dar um oi na festa. Alguns estudiosos que entendem, que estudam também a cultura persa, eles dizem o seguinte, deixa eu ler aqui, que a ordem do rei não era, como eu disse, apenas que ela fosse, comparecesse ali na festa, mas que ela aparecesse sem o véu, porque uma vez que ele queria mostrar a beleza dela, né? E a cultura persa, a mulher, principalmente a mulher casada, né? Ela deveria usar um véu para se cobrir, porque a beleza era apenas para ela e para o marido. Ou seja, se ela aparecesse, né, como uma mulher casada, principalmente uma rainha, sem o véu, para mostrar toda a sua formosura, ela estaria transgredindo uma lei tradicional daquele país, e provavelmente depois que ele ficasse sóbrio, eu acho que a coisa não ia ficar boa pro lado dela não. Pois bem, tem outra vertente de estudiosos que acreditam que a ordem do rei foi que ela aparecesse somente com a coroa. Isso mesmo, só com a coroa. Coroa. Ou seja, nua, peladinha, peladona, do jeito que veio ao mundo, desse jeito. E, obviamente, né, gente? Obviamente que se ela fizesse isso, aí a coisa ia ficar pior ainda pra ela no dia seguinte, quando ele tivesse, né, recobrado a razão. Pensa então no escândalo que ia ser no dia seguinte nas manchetes do jornal de Suzano. Rainha aparece sem o véu e causa furor. Ou então, rainha aparece peladona do jeito que veio ao mundo e causa escândalo. No nosso mundo hoje causaria escândalo, né? Ela aparecendo no empelo. Imagina naquela época o bafafá que não ia dar. E aí, foi aí que a treta toda começou. Porque a Vashti, ela tava entre a cruz e a espada, né? Se ela fizesse uma coisa, ela tava, né? Se ela fizesse outra, ela tava. Se ela dissesse sim, no outro dia. Se ela dissesse não, no outro dia. E foi o que aconteceu. Ela tomou a decisão que ela achou mais correta naquele momento. Eu não vou me expor, eu não vou colocar minha dignidade à prova, né? Por um capricho de um homem bêbado, embriagado. Então, Vashti decidiu se recusar a obedecer aquela ordem esdrúxula de um rei embriagado. Ela preferiu manter o seu respeito próprio, sua dignidade, mesmo que por isso ela perdesse toda a riqueza que estava acostumada a desfrutar. Ela não se deixou comprar por posição ou riqueza. Ela tinha sua moral elevada e não a trocaria por coisas corruptíveis. É claro que toda ação tem uma reação, e ela provavelmente já sabia disso, porque ela sabia o marido com quem ela era casada. O rei não gostou nem um pouco, e os seus príncipes ali que o aconselhavam deu a ele a ideia de que deveria destituí-la do cargo. Mas sabe o que mais me encanta nessa história? Foi Vashti ter tomado a decisão certa, mesmo que isso lhe trouxesse ruína. E quantas vezes nesse mundo aqui temos tomado decisões corretas e temos perdido para esse mundo, né?
a perda de posição, de poder, não a assombrou. Os seus valores eram mais elevados. E isso foi o que falou mais alto na hora dela tomar sua decisão de seguir firme aos seus princípios morais e éticos. É possível até que depois, né, que o rei tenha recobrado lá as suas faculdades mentais, ele tenha percebido que ele tomou uma postura um pouco radical com Vashti. Mas, palavra de rei, não pode mais voltar. O fato é que mesmo com esse acontecimento terrível sobre a vida de Vashti, né, Deus transformou aquela situação triste em uma situação feliz. Foi por causa dessa situação de Vashti ter sido deposta do seu trono que Deus pôde fazer subir ao trono Esther, e ela foi uma grande libertadora do seu povo. Mas aí é uma outra grande mulher que falaremos na próxima semana. Então, se você gostou do vídeo dessa semana, você dá o like, você compartilha e comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre esses detalhes da vida de Vashti, o que você achou e qual outra mulher você gostaria de ver aqui eu falando nesse nosso quadro de Mulheres Fortes. E lembre-se, mais vale defender a sua honra do que as expectativas loucas desse mundo. Foi essa a grande lição que Vashti nos deu hoje, tá? Beijos e até a próxima semana!